Olá, estamos de volta para mais uma reflexão do livro Desperte e Seja Feliz, da veneranda Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. Hoje nós estamos no nono desafio, né? São questões, desafios propostas pela veneranda, de modo a refletirmos sobre a nossa vida, nossa condição e buscarmos libertarmos-nos das nossas amarras, das nossas dificuldades, despertando assim o nosso ser e encontrando a felicidade íntima, a felicidade interna. E hoje, nesse item 9, ela vem falando para nós sobre arrependimento e reparação. O arrependimento é uma demonstração de uma conquista moral já expressiva no ser. Arrepender-se significa conscientizar-se de algo ruim cometido, de algum equívoco, de algum erro, e procurar a reparação deve ser o caminho consequente, né? Logo a seguir, porque arrepender-se é um passo. Reparar é o passo seguinte. O arrependimento nem sempre se dá logo assim que o erro acontece. Às vezes, um sentimento de remorso, de medo das consequências, de culpa se instala no ser. Isso não significa o arrependimento. Significa, às vezes, que é só aquele impacto do mal cometido, porque a consciência nossa cobra, por mais que a gente ainda não tenha ela tão aflorada, despertada, mas ela cobra. Então, às vezes, o ser comete algum crime, alguma maldade expressiva, e o fato de acuar-se, de recolher-se, nem sempre significa um arrependimento, mas sim, muitas das vezes, o medo ali das consequências daquela infração que foi cometida. Tanto que muitos criminosos, né, quando são surpreendidos ou presos, e aí não demonstram arrependimento, e a gente de imediato julga, né, e diz assim, olha, nem se arrepende e tal. É porque nem sempre isso vai acontecer logo na sequência. É necessário um tempo para que de fato haja um arrependimento. Existem pessoas, né, contrapartida dos grandes crimes, que dizem assim, eu não me arrependo de nada que eu tenha feito. Como se sempre tivesse feito tudo certo, né? A gente às vezes quando diz assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz no passado. O que quer dizer isso? O que significa? Significa, primeiro, que eu acho que estou sempre certo, orgulho. Segundo, que mesmo que eu tenha feito algo de errado, eu estou abafando a consciência, eu estou dizendo assim, não quero pensar sobre isso, e vida que segue sem nenhum arrependimento. Arrepender-se é demonstração de crescimento, é demonstração de passo adiante, porque a humildade faz isso, faz a gente notar as coisas equivocadas que a gente comete. E se estamos numa faixa onde não somos perfeitos, onde estamos ainda distantes dessa perfeição que nos é esperada, então é claro que muitos erros nós vamos cometer. E se cometemos erros, arrepender-se significa querer uma mudança de comportamento. Quando a gente não se arrepende é porque a gente ainda nem acha que o comportamento está equivocado, que o comportamento poderia ser melhorado, né? Então arrepender é um passo importante. E após esse passo importante, vem a reparação, porque não adianta simplesmente arrepender-se. Adianta pelo reconhecimento, mas por si só, não. Por si só vale só o fato de, não devia ter feito isso. E às vezes a pessoa fica presa ali em determinadas culpas, né? Inerte. Depois do arrependimento, que é o grito da consciência, que é de fato esse notar que não devia ter praticado determinado ato, não devia ter agido de determinada forma, vem sim a reparação. E a reparação implica em buscar recompor-se. Nem sempre é possível fazer isso com aquele a quem foi o alvo das nossas
dos nossos impropérios, dos nossos erros, muitas das vezes. Mas eu posso fazer isso enquanto modificação para auxiliar outras pessoas. Se eu tinha um comportamento equivocado, vicioso, a reparação desse comportamento vicioso é em ajuda, em assistência a outras pessoas. Isso é reparar-se. E aí a Joana traz exemplos assim maravilhosos pra gente. Ela começa com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele arrependeu-se disso. E ao arrepender-se daquela fraqueza naquele momento, o que ele passa a fazer? Dar testemunhas de uma modificação e que se torna o quê? A base da igreja que foi erguida sob a sua tutela. Pedro é pedra, né? Jesus disse isso. Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas ele fraquejou naquele momento onde negou Jesus. E o arrependimento veio em forma de quê? De ação benevolente para todos quantos estavam ali ao seu redor. Tanto os discípulos, os apóstolos e as pessoas que procuravam. Pedro fundou a Casa do Caminho. Era a casa acolhedora, né? Outro exemplo que ela traz para nós, Maria de Magdala. Vida de vícios, né? Vida voltada para vaidades, para outros desejos, né? E que quando, ao sentir aquela necessidade de algo melhor, de algo de mais sustentação interior, busca Jesus, compreende que era um caminho equivocado, arrepende-se, modifica-se. Como? Como que Maria faz a sua reparação? Buscando nas outras pessoas os filhos que nunca teve, buscando lidar e abraçar aquelas outras pessoas e principalmente os mais necessitados como irmãos seus, como filhos seus, e dar demonstração efetiva dessa modificação moral, parando de olhar para si, e era onde ela estava presa, né, nas próprias questões, e abraçando aos outros, remendando assim a si mesmo. Zaqueu é outro. Zaqueu, que era um coletor de impostos e levava para as outras pessoas uma carga pesada desses impostos, né? Ao perceber-se que poderia estar levando esses dissabores pela sua própria profissão, mas ao encontrar-se com o mestre, buscando uma renovação, o que ele faz? Ele restitui as pessoas a quem foram lesadas pela sua mão pesada ali nos impostos. Restitui e, demonstrando que não havia apego aos seus bens materiais, os entrega e segue dando os exemplos do Cristo, né? E por fim, nessa sequência de exemplos que ela traz, Judas. Judas arrepende-se de entregar Jesus, mas por não ter ainda conquistas espirituais, o arrependimento vem em forma de desespero e ele acaba por suicidar-se, levando mais tempo para sua recomposição. Esses exemplos são muito importantes para nós, porque errar, equivocar, isso faz parte da nossa condição humana ainda. Nós estamos fadados a isso no processo de crescimento. O arrependimento deve se instalar naquele que quer uma vida melhor, de que quer viver já pautado pelos ensinamentos de Jesus. E esse arrependimento, ele deve se mostrar através de ações reparadoras, atitudes renovadoras. Mas quando nós não temos equilíbrio emocional, esse arrependimento pode bater em forma de culpa, de tristeza e perder o equilíbrio mental. A saúde mental é algo que a gente precisa estar sempre atento com relação a ela. O nosso equilíbrio, a nossa saúde mental. Vamos percebendo mostras internas de que algo não vai bem, procura ajuda. A gente tem muitas pessoas que podem nos ajudar. Existem hoje equipes multidisciplinares para nos ajudar a retomar esse equilíbrio perdido, né? E
a doutrina espírita, ela preconiza toda por nos ajudar a voltarmos para as questões internas sabedoras, os espíritos sabedores que são, de que o fortalecimento dos nossos valores espirituais é que faz com que enfrentemos as refregas, as lutas da vida com fortalecimento para vencê-las, né? A questão 919 do Livro dos Espíritos deve ser o nosso lema, que é passar nosso dia em revista para a gente pensar nas nossas atitudes, o que eu devo arrepender-me para reparar. Reparar no mesmo momento, no dia seguinte, ou se não houver possibilidade de um encontro novamente com aquele ser a quem eu lesei, buscar ajudar, auxiliar as outras pessoas e assim quitar-me com a lei íntima da minha própria consciência. Então, se todos os dias nós passarmos em revista as nossas atitudes, nós vamos nos vacinando contra aqueles arrependimentos tardios, contra aqueles arrependimentos lá na frente, que às vezes o ser fica tão entristecido com as suas atitudes passadas que busca fugir delas, nem as enfrenta. Foge, nega, foge e aí vai levar mais tempo para essa recomposição. E o que nós queremos? Nós queremos esse encontro da felicidade interna logo, né? Pra gente se sentir bem. E se tiver tudo bem com a nossa consciência, nós vamos nos sentir bem onde estivermos. Por isso é importante essa reflexão. Por isso é importante assim olhar para trás com carinho, porque somos nós mesmos no nosso processo. Arrependermos daquilo que a gente fez que não deveríamos ter feito e seguir para a reparação. Porque o arrependimento, ela demonstra a consciência que se aflora, mas a recomposição é o caminho aberto para o céu dessa consciência tranquila e também de um mundo espiritual quando chegarmos lá de um jeito melhor, mais leve, né? Então que nós possamos passar sempre em revista as nossas atitudes, as nossas ações. Às vezes agimos impensadamente, então a gente observa, presta atenção e busca a modificação, essa reparação, né? Então que nós possamos ter indulgência com aqueles que erram conosco, porque são espíritos que às vezes não despertaram ainda a consciência. E se nós já estamos despertando, temos mais obrigação do que aqueles que ainda não despertaram. A prece e a meditação é o nosso refúgio, que possamos estar atentos e que possamos reconhecer nas nossas atitudes o ser imperfeito que é e aquele que quer crescer, que quer melhorar. Por isso não se limita em ficar tolhido, porque o orgulho às vezes se mostra assim, fiquei com vergonha de ir lá me recompor. Não, vai, recompõe-se, abre o seu íntimo, o seu coração. Se o outro não quiser aceitar, não estiver no momento, é o outro. O arrependimento e a reparação não depende de que o outro a quem nós ferimos, que ele compreenda. Depende que nós nos modifiquemos. Depende somente das nossas atitudes. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter atitudes renovadoras abundantes em nossas vidas. Um grande abraço a todos.